Observar e pensar. O que você observou hoje? Já pensou nisso? Observar é uma atitude que foi relegada a segundo plano em detrimento do pensar. Sem observar, como a criança aprenderia a interagir no mundo? Como ela desenvolveria o seu raciocínio lógico? Como ela focaria a atenção e se livraria da hiperatividade? Observar é importante em todas as fases da vida e é com a observação que o adulto desenvolveria a sabedoria. Neste vídeo vou falar sobre isso. Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você tem interesse em aprimorar o seu conhecimento no campo psi, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência profissional e sei que existem muitas dúvidas nessa área. Há alguns anos, li um texto de Stephen Kunitz, um consultor gerencial brasileiro, que dizia mais ou menos isso. O primeiro passo para aprender a pensar, curiosamente, é aprender a observar. Só que isso, infelizmente, não é ensinado. Hoje, nossos alunos são proibidos de observar o mundo, trancafiados que ficam numa sala de aula estrategicamente colocada bem longe do dia a dia e da realidade. Nossas escolas nos obrigam a estudar mais os livros de antigamente do que a realidade que nos cerca. Observar para muitos professores significa ler o que os grandes intelectuais do passado observaram. Gente como Rousseau, Platão ou Keynes, só que esses grandes pensadores seriam os primeiros a dizer: esqueçam tudo o que escrevi e vejam com seus próprios olhos. Observem. Será isso que eles nos diriam se estivessem vivos? Eles ficariam chocados se soubessem que nossos alunos são impedidos de observar o mundo que os cerca e obrigados a ler teoria escrita 200 ou 2000 anos atrás. O que leva os jovens de hoje a se sentirem alienados, confusos e sem respostas coerentes para explicar a realidade. Não que eu seja contra os livros, muito pelo contrário, sou a favor de observar primeiro, ler depois. Os livros, se forem bons, confirmarão o que você já suspeitava, ou porão tudo em ordem de forma esclarecedora. Existem livros antigos, maravilhosos, com fatos que não podem ser esquecidos, mas precisam ser dosados com o aprendizado da observação. Ensinar a observar deveria ser a tarefa número 1 da educação. Quase metade das grandes descobertas científicas surgiu não da lógica do raciocínio ou do uso da teoria, mas da simples observação auxiliada talvez por novos instrumentos como o telescópio, microscópio, tomógrafo ou pelo uso de novos algoritmos matemáticos. Se você tem dificuldade de raciocínio, talvez seja porque não aprendeu a observar direito e seu problema não tem nada a ver com a sua cabeça. Ensinar a observar não é fácil. Primeiro, você precisa eliminar os preconceitos, que são a carga de atitudes e visões incorretas que alguns nos ensinam e nos impedem de enxergar o verdadeiro mundo. Há tanta coisa que é escrita hoje simplesmente para defender os interesses do autor ou do grupo que dissemina essa ideia, o que é assustador. Se você quer ter uma visão independente, aprenda rapidamente você mesmo a observar. Ele diz: se eu fosse ministro da Educação, criaria um curso obrigatório de técnicas de observação. Quanto mais cedo na escola educacional, melhor. Incentivaria os alunos a estudar menos e observar mais, e de forma correta. Um curso que apresentasse várias técnicas e treinasse os alunos a observar o mundo de diversas formas. O curso teria diariamente exercícios de observação como: primeiro, pegue uma cadeira de rodas, vá à escola com ela por uma semana e sinta como é a vida de um deficiente físico no Brasil. Segundo, coloque uma venda nos olhos e vivencie o mundo como os cegos o vivenciam. Terceiro, escolha um vereador qualquer e observe o que ele faz ao longo de uma semana de trabalho. Observe quanto ele ganha por tudo que ele faz ou não faz. Quantas vezes, ao participarmos de uma reunião e alguém diz: vamos parar de discutir e tentar ver o problema de outro ângulo? Quantas vezes a gente simplesmente não enxerga a questão? Se você realmente quiser ter ideias novas, ser inovador e ter uma opinião independente, aprimore primeiro os seus sentidos.
Você estará no caminho certo para começar a pensar. E aí, fecha aspas. Bem, e aí? Você já observou a sua volta hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Obrigada!